Let's go! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Professor Tozão. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer relacionamento entre tabelas, tá pessoal? Então, vamos colocar a mão na massa. Bora lá. Com o Power BI aberto, tá? O que eu quero que vocês façam? Eu vou passar 3 arquivos para vocês ali e eu vou pedir para vocês fazerem o import desses 3 arquivos, tá? O primeiro é um arquivo em Excel. Então, vou fazer o import dele aqui. O segundo é um arquivo em Excel também. Então, o que eu faço, né? Obter dados, passo trabalho Excel, escolho a base, escolho a planilha e carrego. Então, essa é uma base de vendas, tá, pessoal? Perfeito, clientes, vendas. E aí, o terceiro é um texto barra CSV, tá? Que é a base de vendedores. E aí, aqui eu vou pedir para vocês transformarem, tá? Porque a base de vendedores ela tem uma peculiaridade e vocês já vão aprender também algumas funções do Power BI, tá? As primeiras 4 linhas, ó, ela não faz parte do relatório, não tem um formato de tabela. A gente precisa remover ela fora, tá? Porque a tabela para nós começa a partir daqui, ó. Código vendedor, vendedor e aqui os dados, tá? Então a gente vai remover as primeiras 4 linhas. Nós vamos vir aqui, página inicial, remover linhas, linhas superiores, quantidade 4, que são as primeiras 4 linhas. Beleza? Mas o cabeçalho ainda não está atualizado. Então, o que eu vou pedir para vocês fazer? Clicar aqui, ó. Usar a primeira linha como cabeçalho. Quando eu fizer isso, automaticamente a primeira linha da minha tabela vai virar a coluna, certo? Fechar e aplicar. Aí, olha só que interessante. O Power BI ele é dividido em 3 abas, tá? A aba de relatório, a aba de dados e a aba de modelo. A aba de relatório é onde a gente faz a construção dos nossos indicadores, né? Dos nossos visuais. Então, a gente cria lá um gráfico de pizza, de barra e assim por diante. A parte dos dados é onde a gente consegue visualizar as informações contidas dentro da nossa tabela. Então, vamos lá. Cliente, ó, eu clico aqui, seleciono a tabela de cliente, eu sei os dados que tem dentro de cliente. Vendas, vendedores e assim por diante, certo? E aqui a base de modelo é a parte de modelo, né? É onde é responsável por relacionar, tá? Eu uso o coraçãozinho aqui, um relacionamento entre as tabelas. E eu vou explicar para você no detalhe na sequência, perfeito? Cada tabela aqui é individual e depois eu vou ensinar vocês a relacionar. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam, vamos fazer um gráfico de quantidade de vendas por vendedor, tá? Eu vou vir aqui em vendedores, vou arrastar aqui para a tela, ó. Eu tenho o vendedor, a Ana, o Breno, enfim. Aí eu tenho a tabela de vendas com a quantidade de vendas. Perfeito? Vamos pegar aqui a quantidade de vendas. Só que olha só que interessante. A Ana vendeu 340 mil, o Breno 340 mil, todo mundo vendeu 340 mil. Tá errado. Alguma coisa tá errado nisso daí. Vamos entender os dados, tá? Tabela de vendedores. Eu tenho uma linha única para cada vendedor. Ou seja, nessa tabela, os dados eles não se repetem. Ou seja, eu vou ter só um Rodrigo, só um Paulo, só um Davi. E cada um desses códigos, né? Cada linha, ele é um código único. Certo? Então eu vou ter aqui o 501, 502, 503, 504. Eles não se repetem. É um ID identificador, é uma primary key. Tá? É um identificador único. Quando eu for em vendas, o que eu tenho? Eu tenho um vendedor aqui, ó. Olha só. O 506 aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. O que quer dizer? Que o vendedor com o código 80506 fez 8 vendas no valor de 46,50. Perfeito? Cada uma com uma nota fiscal. Essa daqui é a minha tabela fato, ou seja, é a tabela que contém todas as informações de venda. Então, o ID do vendedor se repete nela. Perfeito? Aí o que a gente precisa fazer? Nós precisamos vir na aba de modelo e a gente precisa relacionar esses dados, tá? A gente precisa fazer com que eles se relacionem entre si. A gente precisa achar atributos em comum entre os dois. Aqui, cliente, ó, a coluna cliente, vendedor. A coluna vendedor da tabela vendas é o código aqui, ó, 80506. Se eu for na tabela de vendedores, quem é o 80506? É o Daniel Gomes. Ou seja, essas vendas aqui são referentes do Daniel Gomes. Então a gente vai fazer o quê? Relacionar esses dois campos. A gente vai fazer com que o Power BI entenda que
essa coluna é igual a outra, tá? Vou vir aqui. Posso colocar a tabela de vendas para cima e as tabelas de dimensão, né? Ou seja, minhas fatos para cima e a dimensão para baixo, só para organizar. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o vendedor, a coluna vendedora, a tabela vendas, que é respectiva ao código. Ó, a gente vai arrastar, ó, segurando ele aqui. E vou arrastar para a coluna código vendedor, que é a coluna que tem em comum com a outra tabela, perfeito? Ó, arrastei. Ele cria uma linha aqui, ó. O que essa linha quer dizer? Que um vendedor... Isso aqui é a cardinalidade, tá? Relacionamento e os pontinhos aqui são as cardinalidades. Então, um vendedor pode ter muitas vendas, mas uma venda só pode ter um vendedor, tá? A gente nunca vai vir aqui e vai achar uma mesma nota fiscal para dois vendedores diferentes, porque uma venda só tem um vendedor. Mas um vendedor ele pode fazer várias vendas, perfeito? Relacionado, aqui tem a direção do filtro, tá? Que a gente pode entrar numa outra aula, mas agora não vai ser tão importante. E aí, quando eu for aqui no meu relatório, olha só que legal. Antes estava 340 mil para todos. Agora a gente tem 340 mil total e a gente tem aberto por vendedor. A gente consegue até ordenar aqui, a gente vê que o Rodrigo é quem mais fez vendas no valor de quantidade. Se eu trouxer o valor de total aqui, ó, quem mais vendeu foi a Júlia. Perfeito? Mesmo a quantidade sendo menor de venda, no valor total ela vendeu muito mais que o Rodrigo. Perfeito? Agora vamos fazer um dashboard aqui, um visual, onde a gente vai olhar a UF do cliente. Tem uma UF ali que está como 0, acho que provavelmente quando não encontra ele classifica como 0, tá? E aí eu quero saber qual que é o estado, né? O F que mais tem vendas, mais tem valor de vendas. Vamos pegar aqui. Só que olha só, 39 milhões para todos os estados, ou seja, tá errado. O que está faltando? Me responda aqui nos comentários. Relacionamento. Então, a gente vai vir aqui em relacionamento. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos ver primeiro o que tem em comum, né? Na tabela de clientes, ó. Tabela de clientes eu tenho o código do cliente, que é a chave identificadora daquela tabela. O cliente ele não se repete nessa tabela, ele é único. E se eu for na tabela vendas, eu tenho o cliente, que é o ID daquela tabela. Então, um cliente pode fazer mais de uma compra. Então, vamos lá. Vamos arrastar aqui, ó. Cliente para código cliente. Ou seja, um cliente pode ter muitas vendas, mas uma venda só pode ter um cliente. Vamos ver se o dashboard, se o gráfico ele mudou, se ele se adaptou. Olha só que legal. Vamos ordenar por maior. O estado com mais vendas é São Paulo. Aqui é os não classificados, provavelmente. A gente pode até remover da base se a gente clicar aqui, ó. Filtro. E aí a gente pode retirar aqui ó, o F0, ó. Que vem aqui e faz um filtro, ó. Quero tudo menos o 0. E menos o em branco também, ó. Perfeito? Mas daí eu vou perder produção. Então, vai de vocês aí, vai do conceito do dashboard de vocês, tá? E aí eu tenho aberto por vendedor e tenho aberto por estado. Tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu trouxe aqui um pouquinho de forma resumida o que é um relacionamento, como que a gente utiliza aí no Power BI, utilizando algumas bases. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah,